Todo problema, ele pode ser prevenido. E é uma frase que eu adoro falar, adoro tratar, que é: você pode processar qualquer um por qualquer coisa. Ir para frente é outros 500. Sinto que tem muita vontade de poder fazer acontecer. Só que é justamente o que a gente falou. Às vezes é muita vontade, eu não diria nem que é pouco conhecimento, porque geralmente a pessoa que age na área de implementação, ela já tem alguma experiência prévia com o meio. Ninguém vence sozinho. É muito complicado. Não tem nada no Brasil que seja fácil. É tudo burocrático, é tudo demorado, mas, claro, é necessário justamente para você poder trabalhar dentro das delimitações. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Entre Eixos Cast. Estamos trazendo muitas informações que podem contribuir para todo o ramo de transporte no país, principalmente para os implementadores. Hoje vamos falar sobre documentação, sobre questões fiscais e ninguém melhor, aquela pessoa que vive isso todo dia. Matheus, fala um pouquinho pra gente, quem é o Matheus e o que você faz? Tudo bem, André? Tudo Boa bem? tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Eu sou o Matheus, eu sou diretor administrativo da VHC Tax and Business. A gente trabalha com direito tributário, bancário, com muitas empresas transportadoras, empresas do ramo de implementação. Basicamente de todas as áreas que a gente possa dar suporte para uma implementadora ou para uma transportadora nos dias de hoje. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o panorama jurídico do setor de implementos hoje no país? O que você consegue trazer para a gente? Como que está as dificuldades, as melhorias, as inovações? Bem, o que a gente mais percebe hoje, não só para o ramo das implementações, mas para todos os ramos no geral, é que o número de empresas vem cada vez crescendo mais no país. E com esse crescimento, claro, a gente tem aquelas pessoas que já são donas de empresas, acabam abrindo algum novo comércio, abrindo alguma nova empresa de um novo ramo para experimentar, mas a grande maioria são jovens ou pessoas sem experiência com empreendedorismo que acabam cometendo alguns erros crassos. Isso independe da área que a gente está tratando, principalmente na área de implementação. Que a gente pode falar é falta de documentação, de regulamentação para a fabricação do implemento, falta de condições específicas para você poder fazer o seu baú, o seu material, enfim. O cliente ele acaba não tendo um ambiente adequado para um local de trabalho adequado, e isso acaba gerando diversos problemas futuros para ele. Então, uma exemplificação é: se você não tem uma regulamentação sobre os materiais de segurança do funcionário, você pode acabar tendo algum problema com uma trabalhista caso o funcionário saia, e a gente sabe que o direito trabalhista é um leão, então ele vem para cima com tudo, e isso às vezes para uma empresa que está começando já ter esse tipo de problema pode definir o rumo da empresa no geral. Então pode definir o rumo dela até a data ou da falência dela, ou enfim, daqui a muitos anos, que a gente vê que tem algumas empresas que realmente ficam com dificuldades, mas como que a gente soluciona tudo isso? Claro que é uma coisa que a gente costuma tratar dentro do escritório. Todo problema, ele pode ser prevenido. E é uma frase que eu adoro falar, adoro tratar, que é: você pode processar qualquer um por qualquer coisa. Ir para frente, ter prosseguimento, é outros 500. Então eu posso processar uma pessoa porque ele me chamou de bobo, eu me senti ofendido. Posso processar. Vai para frente? Não, muito pouco provável que por mais que a gente tenha alguns casos esdrúxulos por aí, mas é muito pouco provável que vá para frente. Então, como que a gente faz para prevenir tudo isso? Como que a gente faz para garantir que não vai ter esse tipo de problema? Prevenindo tudo isso. Então, mantendo documentação correta, mantendo os parâmetros de segurança para o funcionário, mantendo
um segmento, um planejamento de trabalho que vai garantir que com todas as etapas sejam devidamente cumpridas para que você não tenha problema ou com o cliente, ou com o fornecedor, ou até mesmo com funcionários dentro da empresa. E você, assim, que nem você está falando, toda essa dificuldade, não só para quem está começando hoje uma empresa de implementos, ou até mesmo para quem já está atuando já há um bom tempo, porque você falou sobre a questão trabalhista, né? Eu acho que isso não é uma coisa nova, todo mundo, todo tipo de mercado, todo tipo de negócio tem sofrido em relação a tudo isso. Né? Você julga que existe uma falta de informação? Como que isso poderia ser melhorado hoje, para o pessoal da implementação? Eu sinto que tem muita vontade de poder fazer acontecer. Só que é justamente o que a gente falou. Às vezes é muita vontade e eu não diria nem que é pouco conhecimento, porque geralmente a pessoa que age na área de implementação, ela já tem alguma experiência prévia com o meio. Então não é falta de informação, falta de conhecimento sobre o meio em si. Às vezes é sobre o meio administrativo que não é o know-how, não é a área de conhecimento daquele empreendedor. Então é a mesma coisa se o senhor me colocar para, perdão, se você me colocar para jogar vôlei. Eu não, assim, eu já assisti vôlei, sei como é que funciona, mas se você me colocar lá no meio da quadra, eu não sei como é que faz uma movimentação, não sei o que é que eu tenho que fazer. Se você coloca alguém que tem conhecimento sobre implementos, tem conhecimento sobre o meio, tem conhecimento sobre a produção, ele pode ser um exímio produtor. Agora, a venda, a parte jurídica de contratos, o pós-venda, como tratar a parte tributária da sua empresa, às vezes ele pode não é ignorância e falta de busca de conhecimento. Às vezes é só realmente não ter aptidão técnica para essas questões. E aí é importante a gente buscar alguém. No caso, vocês, É, né, que poderiam estar assessorando sim, e ajudando bastante nesse sentido, né? sim, Assim como vocês, outras empresas também, o tal do implementador não está sozinho aí. Ele exato. precisa entender que ele tem que buscar parcerias no mercado para que possa desenvolver e deixar ele fazer só a parte da construção do implemento. Seria basicamente isso. Isso, todas as áreas, a gente precisa sempre de suporte. Ninguém vence sozinho, vamos É. falar assim. Então, a gente sempre precisa de um suporte em uma área ou outra, e isso não é motivo de vergonha ou de qualquer outra coisa. Pedir ajuda não é demonstrar que é incapaz, é mostrar, na verdade, que é sábio o suficiente para saber que Sim, sim. não sabe o caminho para aquilo. E hoje eu acho que as coisas estão assim migrando para uma regularização maior, né? Eu acredito que tende a exigir também do implementador que tenha a casa assim organizada, que ele aprenda a se organizar desde o início, e aquele que já está aí e não se organizou tem que começar a se organizar também, Com certeza. né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a responsabilidade do implementador com relação ao implemento, né? Porque muitas vezes se tem algum tipo de problema, então ele tem sim uma responsabilidade. Qual é o tamanho da responsabilidade para o implementador? Claro, vamos lá. Primeiro de tudo, sempre que a gente está tratando quando vai falar desse problema num implemento, num material que foi feito, a gente sempre, claro, vai esbarrar no direito do consumidor, que é o que rege tudo isso. Primeira coisa que a gente sempre tem que verificar, e é importante isso sempre no direito, a gente tem que começar sempre bem para a gente conseguir terminar dentro de acordo. Precisa ser feito um contrato correto, prevendo todas as variantes que a gente pode ter, porque, claro, o se faz a produção em massa de um produto em específico. É normal que tenha alguma avaria. É normal. Isso, eu sei, o senhor você sabe. Então, a cada 1000 tênis que a Nike vende, um vem defeituoso, e é normal. A gente está falando de produção, de produto, de seres humanos trabalhando com produto, e tudo que trabalha com ser humano, Matéria-prima, né? no geral, é tudo que a gente tem, a mão humana está sujeita ao erro. Então, aconteceu um erro de produção. Às vezes, claro, a gente tem. Eu vou tratar aqui sempre do cliente de boa fé.
porque a gente sabe que a gente tem aquelas pessoas mal intencionadas que vão tentar prejudicar uma empresa ou outra. Como isso é a minoria, então eu vou acabar nem tratando. Mas o que tem que ser feito para a gente poder prevenir? Um contrato bem feito que preveja e garanta os direitos tanto do contratado, que é a empresa implementadora, quanto da contratante, ou seja, daquela transportadora que vai contratar a implementadora para botar o baú no caminhão. Teve algum produto que veio com uma avaria, veio amassado aqui, a porta não está fechando direito, ou enfim, sempre o que rege as condutas jurídicas é a boa-fé. Então, qual que é o primeiro procedimento? O cliente relatou um erro na formulação. É aceitar que teve esse erro e falar, não, tudo bem, o senhor conseguiria trazer aqui para a gente poder adequar, deixar da melhor forma. E fazer a perícia para ver se aquele erro, porque, claro, o erro pode ter sido da contratada, tanto da contratante. Pode ter sido ocasionado. Pode ter sido ocasionado. Então, é sempre bom a gente fazer uma perícia e aí tratar aquilo da melhor maneira possível. Então, passei por uma perícia, realmente foi um erro da implementadora, admitir o erro, consertar e entregar novamente para o cliente. O cliente, claro, quando ele tem esse tipo de prejuízo, o Código da Defesa do Consumidor ele prevê que o cliente ele pode solicitar um estorno do valor, uma troca por um bem por um bem igual ou por algum parecido. Tudo isso o Código da Defesa do Consumidor ele prevê para o cliente, mas claro que ele tem a opção também de a devolução do valor e entregar o produto novamente. O direito do consumidor ele é muito protetivo quanto ao consumidor. Mas claro que cada caso a gente tem que estudar, porque às vezes o cliente ele pode ter falado, putz, cara, agora eu fechei com o João, mas o João tá mais caro do que o Manuel. Eu acho que eu vou falar que eu não gostei, vou pedir de volta. Vamos lá, tem um contrato, é aquilo que eu falei, tem que ter um contrato bem arrolado para evitar esse tipo de coisa. Então, uma vez que finalizado, apenas em casos graves a gente pode fazer essa devolução. É sempre bom também focar que, por mais que tenha o Código do Consumidor, o Pacto Sunt Servanda, que é tudo aquilo que é assinado, é concordado. Então a gente tem que deixar tudo bem organizado também, mas claro, um contrato que seja bom tanto para o consumidor quanto para a empresa, tanto para o empresário. Não sei se ficou faltando alguma parte da... Não, eu até queria aproveitar, assim, Matheus, se você conseguiria dar algumas dicas, assim, para os nossos, as pessoas que estão assistindo, como que elas poderiam se blindar, como que elas poderiam sanar para que não passasse por esse tipo de situação. Na situação do defeito. Das questões jurídicas, né? Não, sim, ter um defeito e acabar ocasionando uma situação jurídica. Basicamente é manter uma linha de produção organizada e dentro dos regimentos necessários. Então, ter todos os alvarás, estar 100% regulamentada para aquele tipo de atividade, porque, claro, já é um problema para uma empresa que está toda regulamentar ter algum problema com o produto. Imagina para uma empresa que não está regular. Então, é sempre bom a gente partir desse princípio. Então, a empresa deve estar regular, ter uma linha de produção clara e eficiente, para que não tenha avarias que passem a não ser mais ocasionais, mas comuns do produto. E, basicamente, é manter essa linha de produção e essa linha de pensamento de começar em um contrato, finalizar totalmente correto, emitindo nota. Claro que isso é um problema que a gente vê, que nem eu falei, a maioria dos problemas que a gente vai tratar acabam não se tratando só de implementos, a gente acaba falando do empresário no geral, mas algumas empresas a gente já viu tratando de fazer a meia nota. O amigo é contador, então, sim. então sabe disso. A gente já pegou alguns casos de implementadoras que tinham créditos a receber, só que faziam a venda à meia nota. Na hora de receber os créditos, não vai conseguir, eu vou acabar chamando a Polícia Federal para cima do cliente. Então, que nem voltando, tudo, quanto mais certinho estiver, melhor é para a empresa, claro. Então, é fazer
eu costumo falar até uma palavra que vem errada, mas é o paliativo, vamos dizer assim, que é cuidar para que tudo dê certo. Tá errado, mas Assim, na tua experiência, você consegue trazer algum caso, assim, que você acompanhou, que você viu que ele estava de uma forma errada e até então ele não tinha o conhecimento e quando ele enxergou, ele viu que se ele tivesse feito de uma outra forma, ele não precisaria ter passado por aquilo. vamos lá. Tem um caso até que aconteceu recente, esse eu tenho permissão para falar. Alguns casos é um pouco mais dificultoso, claro, para não expor o cliente também. Sim, Esse cliente tinha fechado um contrato com uma empresa para fazer o baú do, do cliente. Nisso acabou tendo um certo atraso em relação à entrega e, claro, quando a gente está falando sobre entrega de qualquer produto, a gente pode ocasionar, claro, são N motivos que podem ocasionar um atraso na entrega. E um desses atrasos acabou ocasionando nesse caso, é, o cliente ficou estressado por conta do atraso, com razão, e acabou fazendo uma certa pressão na empresa e solicitou que fosse assinado um termo, um contrato, um aditivo, basicamente, dizendo que havia um novo prazo para entrega, então mais um prazo de 15 dias, não me recordo o prazo correto, mas um prazo de mais 15 dias para fazer a entrega. Não sendo feita a entrega, o, o cliente teria, o empresário teria que pagar ao cliente uma multa que poderia chegar até 30% do valor do baú. do implemento. Passado esse tempo, não foi possível entregar Houve um novo atraso. houve um novo atraso, não foi possível entregar dentro daquele prazo, houve um novo atraso e foi tendo a multa. E aí, em um dado dia, está pronto, pode vir retirar. Quando foi na hora da retirada, até foi um caso um pouco excêntrico, porque não foi nem o responsável pela compra que foi para fazer a reclamação, foi, se não me engano, a nora. Foi para fazer a reclamação e acabou, eu vou usar até uma palavra um pouco coloquial, mas acabou causando dentro da empresa, falando que Escandalizou? escandalizou. Falando que estava com defeito, isso, aquilo, e claro, isso já estava previsto no próprio contrato. Esse cliente fez corretamente que qualquer avaria, a perícia vai ser feita no próprio local, na hora da entrega, para poder ser solucionado naquele momento. Foi solucionado de imediato, só que pelo atraso, a, a pessoa que foi no lugar do cliente falou assim: não, eu preciso que essa multa seja paga agora e com juros. Mas que juros? Ah, com os juros que. Porque sempre que você atrasa um boleto, tem juros. Aí foi até o que a gente orientou ao cliente. E nesse caso, a senhora estava tão nervosa que a gente teve até que conversar com ela também. Intervir. Informando: ó, pagamento da multa, entendido, ok. Vai ser feito posterior, a gente vai ser feito o pagamento, não tem nenhum problema. Agora, a multa, eu não estou entendendo de onde saiu esses juros, multa. Ah, porque quando você faz um atraso a um boleto junto do banco, você tem os juros. Claro, mas está previsto em contrato. Geralmente, qualquer coisa junto a um banco está previsto lá. Atraso, juros de mora de 2%, enfim. Sempre está previsto. Não está previsto isso em contrato, não, mas teve o atraso, então tem que pagar, enfim. Tudo isso pode ter sido causado porque depende de empresa para empresa, cada empresa vai ter o seu detalhe. Nesse caso, eu entendo que foi pela linha de produção que às vezes pode ter congestionado, algo do tipo, que acabou atrasando um pouco. E claro que a gente sabe que é aquilo que a gente citou anteriormente. Tem muitas empresas, então tem muitas empresas em crescimento, muitas empresas no ramo de implementação em crescimento, e isso, quando vem uma demanda que você não está à espera, isso pode ocasionar alguns atrasos também. Até a contratação correta de equipe, até a adequação interna, isso pode levar algum tempinho. E aí o implementador ficou satisfeito com a solução Nesse caso, acabou tendo que fazer o pagamento e teve que pagar, a gente acabou acabou até sugestionando que porque ela falou que não sairia de lá, a não ser que fosse feito o pagamento de juros. E a gente orientou ele nesse caso, que esse caso foi um pouco Pagasse. extremo. Não, juros não, porque não era previsto em contrato, mas a gente orientou que se ela continuasse lá fazendo isso, porque atrapalha. Imagina o senhor tá no. Tô com essa mania. Você tá no seu ambiente de trabalho e fica alguém lá.
me paga os juros, tipo, te Não dá, azucrinando. não dá. Não dá, a gente falou até que para chamar a polícia nesse caso, que era um caso extremo que a pessoa se recusava a ser retirada do local. Mas resolveu. Resolveu, graças Isso é a muito Deus. Matheus, eu queria que você falasse um pouco sobre as homologações e certificações dentro das implementadoras. Certo, a dificuldade, A parte de jurídica, né, processual. certo. A parte de fiscalização ela acaba sendo até mais administrativa, vamos dizer assim, Sim. do que jurídica, em fato. Mas a implementação, como qualquer outro ramo que tenha essa necessidade, é importante para poder, primeiro, te certificar que você está apto, tem todos os procedimentos de segurança, tem toda a capacidade de fazer tudo aquilo dentro daquele espaço. E segundo também, porque te previne, que nem a gente conversou anteriormente, de qualquer um novo problema. Então, aquela questão. Uma empresa que ela não está certificada, não está regulamentada, não tem a homologação das documentações para fazer uma implementação, ou não tem certificação de bombeiros, ou não tem algum outro tipo de certificação, e acaba, porventura, vou falar um caso extremo. A empresa tem um incêndio. Vamos lá, eu não tenho certificação, por exemplo, de bombeiros, que em alguns casos é necessário. Pô, se acontece alguma coisa desse gênero, o empresário ele pode ser até julgado criminalmente pela negligência de não ter extintores, não ter uma rota de evasão, enfim. Assim como um prédio tem que ter a certificação de extintores, assim, enfim, esses âmbitos têm que ter essas certificações para você poder evitar problemas maiores. É difícil? Sim, como tudo no Brasil que a gente exige qualquer documentação, é muito complicado. Não tem nada no Brasil que seja fácil. É tudo burocrático, é tudo demorado, mas, claro, é necessário justamente para você poder trabalhar dentro das delimitações. Então, para o empreendedor vai ser um pouco chato, vai ser um pouco trabalhoso, vai te fazer perder alguns fios de cabelo, vai te fazer perder algumas horas de sono, mas vai valer a pena, porque lá no futuro, quando Deus me livre tiver algum problema, isso vai te garantir que você, pelo menos nessa questão, você está tranquilo. Entendi. E assim, quais os erros mais comuns assim dos implementadoras que acabam fazendo com que elas sofram? Pode ser uma fiscalização, dentro de uma fiscalização, mas sejam autuadas. Bem, os erros mais crassos é justamente o que a gente falou. Vamos supor, um empresário novo acabou de criar a empresa de implementação dele, só que aí ele fala, cara, pô, tô vendo que eu vou demorar para conseguir essa certificação, vou vou ir fazendo os implementos aqui, vou fazer os baús, vou fazer todo o material que eu já tô com o maquinário pronto, mas enquanto eu não tenho a certificação, eu vou acabar fazendo sem ela mesmo. Não vai me dar problema. E aí o que pode acontecer? Num caso de o cliente final, no caso que eu estou tratando. Sim. O cliente vai lá, tive um problema, que nem a gente tratou, tive um problema com o meu baú. Vou lá na empresa para tratar. Vamos solucionar, demora e a pessoa acaba entrando com uma ação contra esse empresário. Nessa ação contra o empresário, se for provado que ele não tinha certificação, aí, meu colega, eu posso te garantir que é basicamente um caso perdido. Caso perdido. Porque a gente está falando de uma empresa que não tinha certificação para fazer aquilo que foi feito. Então, basicamente, vendeu um produto que não poderia ter sido feito. E tem algumas empresas que acabam produzindo e fazendo a documentação com outra empresa. O que você vê em relação a isso? Vamos lá, não tem nenhum problema, pelo meu entender, eu terceirizar uma produção, não tem problema, mas desde que esteja regulamentada, porque o momento que ela toma esse tipo de atitude, você não acaba prejudicando só a sua empresa. E aí você acaba prejudicando um outro empresário. Porque, por exemplo, eu fiz a documentação eu tenho a empresa Mateus Implementos. Eu fiz um contato com o André. Também implementos. E falei assim, André, cara, tô sem a certificação.
vamos fazer o seguinte, eu vou fechar meus contratos por aqui, vou fazer toda a produção por aqui, só que você que vai ter que, na verdade, registrar essa venda para poder eu ter algum tipo de documentação. A gente sabe muito bem que o cliente ele é esperto. E o advogado do cliente também pode Mais garantir ainda. mais ainda. Então, ele vai ver assim, tá, eu fechei o contrato com o Matheus. Pera lá, mas por que a documentação foi feita pelo André? E aí gera o que a gente chama de grupo econômico. O grupo econômico, tem muitas pessoas que pensam que é assim, o grupo econômico só vai acontecer se for eu tenho uma empresa, meu pai tem uma empresa, minha esposa tem uma empresa, meu cachorro tem uma empresa. Não. Principalmente no trabalhista, isso é o mais importante, principalmente no trabalhista, não é necessário essa ligação plena para poder configurar o grupo econômico. Então, nesse caso que a gente está tratando, eu vou formar um grupo econômico ali, eu posso acabar até tendo a licença do André Implementos, Sim, posso ter a licença dele, a homologação dele caçada, porque ele pode perder a licença. pode perder a licença dele. Que, aliás, se houver um problema, a responsabilidade é dele. Exato. E além de tudo, o cliente ele vai para cima do Matheus, vai para cima do André, vai caçar a licença do André, porque, pô, o André ele tá certificando alguma coisa que ele não fez, então ele não sabe nem se as coisas dele têm qualidade ou não. Então, vamos dizer assim, num plano geral. Vamos dizer que ele acha que tem, né? Exato. Então, é sempre bom a gente ter esse tipo de certificação para você poder prevenir erros jurídicos mais para frente de, putz, eu não tenho uma certificação e eu fiz aquilo, cara, e agora? Pô, vai vir uma multa milionária. Claro, a gente tem que tentar, que nem eu tô falando desde o começo, sempre minimizar os riscos. Processo vai ter. Principalmente quando a gente fala de comércio, Sim. muito provável que tenha. Principalmente quando é B2B. Então, é sempre importante a gente minimizar os riscos para minimizar as dores que essa empresa pode vir a ter. E nesse sentido que você está falando, o que você aconselharia o implementador para minimizar esse problema? Sempre manter a documentação em ordem. Então, ele ter a própria documentação, ele adquirir a própria Exato. documentação, não terceirizar de um outro implementadora. O que uma comparação que a gente escuta muito falar até em outros meios, mas é que às vezes a fome por um negócio, por fazer dinheiro, ou pelo motivo que seja, às vezes ela pode te deixar na mão. Por causa da necessidade, né? Exato. Então, eu posso estar com fome de fazer dinheiro, eu quero ser um grande empresário do ramo de implementos, mas eu não tenho a documentação necessária, eu não tenho o maquinário necessário, eu não, enfim, e aí tenta competir com outras empresas que já não quero usar esse termo porque eu acho que ele pode ser ruim, eu estou tentando buscar algum outro termo na minha cabeça, mas a empresa que ela já é mais cascuda, vamos dizer assim, que já está mais consolidada no mercado. Isso. Ela está mais consolidada no mercado, ela já sabe como, já tem a documentação, provavelmente, já tem um maquinário adequado e já sabe como vender para o seu cliente, como fazer aquilo de forma orgânica. E aí, se chega alguém novo, sem condições adequadas de competição no mercado e sem uma documentação, vai ser peixe pequeno no mar de tubarão, vira comida. Então, tem sempre que se preparar, tem sempre que crescer, deixar estruturado para aí sim partir para o negócio. Perfeito. Bom, então, Matheus, pelas suas falas, então é melhor a quem está iniciando hoje buscar se profissionalizar, buscar empresas parceiras que possam trazer toda essa visão do ramo, né, de implementação, para que eles evitem, uma forma de evitar de serem autuados por uma legislação. Perfeito. Como eu disse anteriormente, ninguém cresce sozinho. Então, principalmente eu vou falar agora da VHC, um pouco do que a gente faz e justamente o parâmetro de ninguém cresce sozinho. A gente trata as questões jurídicas e de regulamentação de alguns sistemas próprios dentro da empresa que são partes administrativas, mas que é para evitar fins jurídicos mais para frente, como a gente citou anteriormente. Um funcionário que não está usando a luva porque ai, me fugiu o nome.
mas o responsável ali do setor não estava, Prevenção. não estava observando para tomar prevenção e notificá-lo de, ó, precisa esse trabalho ser feito com a luva. Posteriormente, suspendê-lo, e posteriormente, caso seja necessário, uma justa causa. Se não tem esses parâmetros, a empresa pode ter um prejuízo numa ação trabalhista muito grande no futuro, falar que era um local sem condições adequadas de trabalho, enfim. A gente tenta auxiliar em todas as questões administrativas para evitar jurídicas futuras. E além disso, quando a gente fala da parte tributária, a gente no escritório, para as empresas, a gente trabalha com a transação tributária e adequação do débito para que não tenha prejuízo. Então, por exemplo, uma empresa que ela às vezes precisa de um contrato com a prefeitura, que é a grande maioria dos casos, precisa de uma CND, uma certidão negativa de débito, ou a certidão positiva com efeito negativo, a gente auxilia ele para poder retirar essa documentação, para aí sim ficar totalmente regular com seus débitos, poder atuar nessa licitação, esse contrato com a prefeitura que ele vai ter, que pode ser benéfico para a empresa dele. De outra forma, a gente não trabalha 100% com o know-how técnico de contabilidade da empresa. Sim. Mas a gente tem parceiros para poder fazer essa contabilidade, que a gente acaba indicando porque a gente sabe do trabalho, a gente sabe da competência e sabe que são pessoas com bom entendimento para poder levar a sua empresa para frente. Então, o cliente que chega para mim, eu faço questão de ter um ou dois contatos de cada ramo para a gente poder trabalhar junto em cima dessa empresa e fazer o empresário prosperar. Porque, claro, voltando na frase, ninguém cresce sozinho. Se o empresário cresce, ele me leva junto. Então, se o empresário, já aconteceu no escritório da gente ter empresas de pequeno porte que posteriormente acabam crescendo, virando empresas gigantescas no ramo delas, e acabam levando a gente junto. Então, não é nem que a gente acaba tendo uma consultoria constante, porque acontecem esses casos, a gente tem muitos clientes com consultoria constante, mas a gente tem aqueles ocasionais. Então, eu vou falar isso, é um grande amigo nosso lá no escritório, principalmente do meu pai, que é o criador do escritório. Eu acho que eu acabei nem citando isso no começo, mas 59 anos ele tem só de advocacia. Pouca experiência, então, né? Experiência, 85 anos de idade, pô, já viveu muita coisa. E é um parceiro hoje no nosso escritório, até hoje. Ele é uma transportadora que ele chegou no escritório há muitos anos atrás, com alguns casos de busca e apreensão em cima dos caminhões dele. Ele estava passando por uma dificuldade, a gente auxiliou ele e, graças a Deus, naquele período, claro que busca e apreensão naquele período era uma coisa mais simples de se tratar juridicamente, mas conseguiu resolver a situação dele. Ele ficou com os caminhões regulares. Hoje tem uma empresa que trata com 30, 40 caminhões. Naquela época ele tinha 2, 3 caminhões. Então é muito legal a gente ver uma empresa dessas crescendo e ainda sendo nosso cliente. Então hoje tudo que ele precisa, a primeira coisa que ele faz é ligar para o meu pai, posteriormente para mim, claro, porque querendo ou não, ele fechou o negócio com meu pai há 20 anos atrás, então já tem um conhecimento. 20 anos atrás eu não sabia nem o que era direito. Então é muito importante a gente criar esse vínculo, ter um parceiro, porque é um parceiro que você vai te guiar para todos os caminhos, e claro, parceiros bons. A gente sabe de coisas no mercado, principalmente no mercado tributário, a gente vê que tem muita cobra que é criada, vamos dizer assim, que são pessoas com má índole, às vezes não é nem que querem prejudicar, mas é aquela história da ânsia de crescer, mas a falta de conhecimento para poder auxiliar e ter um serviço adequado e competente. Matheus, na questão de digitalização, como você vê hoje, tudo é pelo digital, né? Assim, nas questões jurídicas, para o implementador, você acha que melhorou, facilitou ou a coisa ficou mais difícil? Então, a digitalização, a internet, a tecnologia, ela vem sempre para facilitar. Mas claro que ela vai facilitar em um meio e pode prejudicar no outro. Como eu disse anteriormente, até o caso desse nosso colega, eu vou citar como exemplo. A primeira vez que ele veio ao escritório foi por conta da busca e apreensão de um dos caminhões dele. E nessa busca e apreensão,
como que funcionava antigamente? Como que funciona a busca e apreensão em primeiro ponto? Você pode fazer a busca e apreensão na comarca em que saiu aquela decisão ou em, me fugiu o nome, mas eu vou exemplificar nas fronteiras, vamos dizer assim. Então, saiu a ordem de busca e apreensão em São Paulo, todas as cidades que fazem divisa com São Paulo, eu posso ter a apreensão daquele veículo. Antigamente, por conta da falta de tecnologia, isso eu estou falando há 16 anos atrás, era um pouco mais complicado. A gente já tinha tecnologia, mas era um pouco mais complicado da informação chegar, porque em 2010 eu acho que ainda nem aplicativo de mensagem, WhatsApp ou Facebook Messenger, esses aplicativos eu acho que nem existiam. Mal e mal Você acha que existiam. os órgãos não estavam se conversando Não assim? se conversavam com a velocidade que a gente tem hoje. Exato. Então, a velocidade que a gente tem hoje acaba deixando um caso de busca e apreensão, por exemplo, um pouco mais complicado, porque aí o olheiro acaba informando o outro, a documentação sai mais rápido, a busca sai mais rápido e, claro, isso a gente está falando de um caso extremo de o meu cliente, no caso, não teve dinheiro para poder fazer aquele pagamento e acabou tendo esse caso de busca e apreensão. Nesse caso, a tecnologia ela é prejudicial. Em outras questões, eu entendo até que ela é favorável. Então, a gente falou da burocracia, da Sim. documentação. Sim. Eu tenho certeza que há 30 anos atrás era muito mais complicado para a gente tirar uma documentação do que hoje. Formulários e tudo mais. Exato, que hoje a gente faz tudo online. Hoje até mesmo o balcão. A gente não precisa mais ir até o tribunal para poder despachar com o juiz ou qualquer coisa. Isso falando da parte jurídica. Hoje a gente faz um balcão virtual, online mesmo, entra e do próprio computador, até o advogado, se ele tiver em home office, ele pode dar do conforto do sofá da casa dele. Eu costumo brincar que é igual o William Bonner no Jornal Nacional, pode ficar de terno na parte de cima, samba canção na parte de baixo, que ele pode entrar ali, fazer o balcão virtual normalmente. Então, regulamentação de documentação, fiscalização do seu produto, então você consegue ter uma perícia muito mais exata em cima do seu produto, porque, claro, quando a gente fala de tecnologia, é importante a gente frisar, tecnologia não é só o celular, não é só o computador, não é só a internet. Tecnologia é tudo aquilo que é de novidade. Então, tudo que há de novidade, tudo que há de mais de ponta de tecnologia no ramo do implemento ajuda a empresa implementadora a poder finalizar o seu serviço mais rápido, ter mais precisão na formulação daquele baú, na formulação de qualquer produto que ele esteja produzindo ali dentro da empresa dele. Então, a tecnologia, no geral, ela é muito favorável para benéfica. É muito benéfica. Ela é mais benéfica do que... traz mais benefícios do que malefícios no seu geral. Ótimo, que legal. Assim, dentro do ramo de implementação, assim, as autuações, os problemas, assim, você conseguiria trazer algum que é mais, assim, recorrente, que aconteça, que, assim, a gente pode trazer para o nosso espectador, que ele possa, de repente, estar se prevenindo para evitar? Nos casos de autuação, eu acho que acaba muito nessa parte que a gente citou primeiro, na verdade, tem um outro caso que às vezes pode ser prejudicial. Questão de falta de adequação de poluição sonora, os materiais químicos que são usados, então o funcionário não ter uma máscara, não ter uma luva para poder mexer com esses materiais que a gente sabe que podem ser maléficos ao funcionário, e aí isso pode acabar gerando, acaba não sendo uma autuação, vamos dizer assim, mas acaba sendo uma brecha que eu entendo que é o mais prejudicial. Por quê? Voltando naquele assunto, direito trabalhista é um leão. Então, hoje o direito trabalhista assim, vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles do implementador. Exato, é o calcanhar de Aquiles, então... Perdão, é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, eu diria, no geral. Então, mas principalmente no ramo de implementação ou em qualquer outro ramo que você tenha essa produção, manipulação de químicos ou de ferramentas que possam te cortar, que possam te machucar, eu entendo que a falta de
perícia técnica de quem está observando, de quem é o responsável pela área para que não tenha um funcionário sem a máscara, que aí isso pode virar um prejuízo no futuro, é o que mais prejudica uma empresa desse ramo atualmente. É importante ter uma pessoa que seja questão de preventiva, né? Exato. Nessa área. O que acontece muitas vezes é, na verdade, não ter nenhuma pessoa preventiva para essa área. Eu vou falar até de um caso próximo meu, que é uma Sim. empresa que não tem a ver com o ramo, mas acaba mexendo nos mesmos casos, na mesma dinâmica, Sim. que é uma recicladora de vidro, que o que é que aconteceu uma vez? Tem uma pessoa que é a responsável. É a responsável. Tá lá. Fica de olho, perfeito. Só que o funcionário não estava usando óculos de proteção. Como mexe com uma recicladora de vidro, o que voa de caco tem que se prevenir para não cegar, não machucar, não cortar. E aí esse funcionário não estava usando óculos. A pessoa responsável, o que ela fazia? E é aquilo que a gente falou, manter o método adequado para não ter esse tipo de prejuízo. Fulano, põe um óculos. Não quero pôr o óculos. Fulano, põe um óculos. Não quero pôr óculos. E não tomou mais nenhuma atitude. O que aconteceu? Um belo dia voou um caco, cegou. Então, imagina o tamanho da multa. Nesse momento a pessoa que não estava usando óculos, aí ele deu total atenção, né? Não, deu total atenção pro caso do óculos e falou, não, eles não estavam me fazendo usar o óculos. Olha só. E aí processa a empresa. E aí é um problema. E aí eu tenho que dar razão ao funcionário nesse caso. Por quê? O responsável, ele além de falar, além de orientar, ele tem que ser pulso firme e atuar junto do RH da empresa, ou da parte administrativa da empresa, para falar assim: ó, o fulano não estava usando óculos, precisa notificá-lo, precisa suspender ele. E aí, porventura, tendo essas autuações para o funcionário, tendo essas suspensões contínuas, fazer a demissão por justa causa dele, para inibir que a empresa tenha qualquer prejuízo nesse sentido. Sempre, e aí já voltando para aquele padrão que a gente falou, sempre se prevenir ao máximo. Então, assim, falando de prevenção, então toda a implementadora, por menor que seja, é importante ela criar toda essa normativa de trabalho dentro para poder evitar que sofra amanhã com processos trabalhistas. Exato. Trabalhistas e cíveis no geral. Cíveis. Ou, naqueles casos que a gente falou, enfim, se prevenir para que não tenha processo. É óbvio que a gente quer. A nossa empresa trata de empresas que têm processos jurídicos, tem alguma questão administrativa, alguma transação tributária ou algo do gênero que a gente precisa tratar. Claro. Mas o meu ideal é fazer com que aquela empresa que eu estou tratando depois ande com os próprios pés. Claro que vai ocasionar de ter um caso ou outro, que nem a gente falou, pode ter toda a prevenção do mundo. Mas, claro, a gente está falando de mãos humanas trabalhando, então sempre vai ter uma falha ou outra e a gente está para dar esse suporte. Então, a prevenção é sempre o primeiro ideal, passo. o primeiro passo para a empresa conseguir caminhar plenamente. Fora isso, vocês podem atuar e Exato. fazer um trabalho em cima disso, tá? Matheus, falando um pouco sobre a legislação nesse setor, como você vê para os próximos anos? Qual a sua visão? Eu vejo que a mudança, não vai ter nenhuma mudança extrema. Não? É difícil que a gente tenha alguma mudança extrema. Claro que mudanças específicas acabam ocorrendo e surgem da noite para o dia, principalmente quando tem clamor popular. Mas o ramo de implementos está muito ligado, claro, com o ramo de transportes no país, que é um país focado em rodovias. A gente tem necessidade, a gente viu quando aconteceu crise de caminhoneiros, o que aconteceu com o país sem gasolina, sem comida nos mercados, enfim. Então é um ambiente que acaba se tendo muito cuidado. E claro que se você quando mexem no preço da gasolina, o caminhoneiro já fica preocupado, já se dá atenção a uma greve. Então, o ramo de implementos, por estar muito ligado a isso, eu imagino que não tenham mudanças significativas, mas caso tenham, eu acho que são coisas que
são rapidamente mutáveis, que tudo nesse país, se tem um clamor popular grande para uma ocasião, para que ela seja revertida, ela é revertida, e no caso de implementação, vamos supor, um material em específico acaba ficando mais caro e acaba inviabilizando a produção de baús. Aí eu tenho certeza que... Não só o material, né? Mas se a gente for levar em consideração a questão dessa reforma sobre a escala 6x1, como que você vê isso pode impactar para as implementadoras? É um caso que a gente fala delicado, né? Delicado. Porque, vamos lá, o fim da escala 6x1. É claro que eu vou falar o meu entendimento sobre isso. Perfeito. Claro que pode ser um entendimento diferente do André, que pode ser um entendimento diferente do Fernando, que pode ser do João, que pode ser... O meu entendimento, a escala 6x1, ela não seria a solução nesse momento, independente da área que a gente estiver tratando. Por quê? E aí eu pactuo de algumas opiniões que a gente consegue ver publicamente de alguns políticos, principalmente esses que estão mais ligados à internet, mas é uma coisa que eu entendo e eu compreendo bem. O povo brasileiro é um povo que dá o seu máximo no trabalho, mas acaba não sendo muitas vezes produtivo. A gente tem muitas pessoas esforçadas. Quando eu falo isso, eu não estou querendo tirar o mérito daquela pessoa que ela é esforçada. Esforço não é produtividade. Exato. Então eu posso ser muito esforçado, que nem o amigo falou. Posso ser muito esforçado no futebol, mas é pouco provável que eu chegue no nível do Neymar. Então a gente acaba sendo esforçado, uma parte da população, mas a gente tem uma outra parte da população que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu não gosto de trabalhar. Posso garantir que aquela pessoa que está nos Estados Unidos trabalhando como não sei, mas como lixeiro, chapeiro, às vezes ele não pode gostar daquela profissão, ele pode gostar de outra coisa, ele queria ser jogador de basquete, mas é uma diferença que tem em alguns outros países fora do Brasil, claro, países são fora do Brasil, mas que é o quê? A produtividade. Então, dão como exemplo, se eu não me engano, a Dinamarca, Suécia, algum país nórdico, se eu não me engano, que estão testando agora, parece que a escala 4x3. Mas qual que é a produtividade da pessoa que está nesse país? Pô, garanto que aquela pessoa em 4 dias ela produz muito mais do que a maioria do pessoal no Brasil na escala 6x1. É óbvio que o descanso é necessário porque aí a gente evita condições psicológicas agravantes, que a gente sabe que é uma situação prejudicial, inclusive, eu até acabei esquecendo de citar que é uma das situações que todas as empresas no geral no Brasil hoje têm que ficar atentas, porque Seria o burnout. Exato. Não, mas o que eu tô querendo citar é porque se eu não me engano é a NR1, que é aquela nova documentação. Que acabou de ser... Exato, que, se eu não me engano, já está gerando multa para aquela situação, para aquela empresa que não está regulamentada, que precisa fazer a regulamentação do psicológico, basicamente, da empresa. Então, voltando para 6x1 que a gente falou, a gente precisa de uma produtividade clara no Brasil, a gente precisa crescer o nosso nível de produtividade. Então, claro que com menos dias trabalhados você pode evitar um burnout, crises psicológicas graves, que são fundamentais. A gente tem que pensar no ser humano que está por trás daquele trabalho. Mas a gente tem que pensar também, primeiro, que eu sempre gosto muito, deixar aberta a possibilidade. Você proibir alguma coisa, principalmente quando a gente está falando de trabalho, aí cai na questão do esforço. Então, pô, eu sou uma pessoa muito esforçada, e aí meu chefe fala assim, pô, você poderia, eu te pago um extra, que não sei, quero trabalhar. Se você proíbe, você dá margem para aquele funcionário que falou assim, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo porque a minha família precisa, você dá brecha depois para o empresário sair prejudicado. Ou você inibe as possibilidades de trabalho daquele funcionário. Eu não vejo proibição alguma como solução, independente do ambiente que a gente esteja tratando. Tratando justamente sobre o ramo de implementação, pode ser prejudicial para o empresário, principalmente, porque a grande maioria, se eu não me engano, trabalha até sábado, trabalha inclusive de fim de semana, ou mesmo que não trabalhe, vamos supor que não trabalhe. Por causa dos prazos. Por conta dos prazos. Mesmo que não trabalhe,
um funcionário que geralmente está acostumado a trabalhar no 6x1, então ele fala, pô, então eu tenho 10 funcionários, eles vão trabalhar todos esses dias, beleza, maravilha. Agora eu vou ter que contratar mais gente. E aí uma empresa, que é aquele peixe pequeno que a gente citou anteriormente, vai ter que se dispor de um valor maior para um novo salário, de um novo funcionário. Então, além disso, os turnos, como é que vai ficar aquela pessoa que fica atenta para ver se está tudo correndo normalmente, me fugiu o nome, mas a pessoa responsável por aquela área. Sim. Vou ter que contratar um novo, porque ele também não vai estar todos os dias. Não. Então, essas adequações, eu não imagino que elas vão ser ruins futuramente, que nem tem algumas pessoas falando que vai quebrar o país. Não, pelo contrário. É só uma questão de adequação. Mas eu não acho que seria o momento ideal agora. Assim como a gente fala de reforma tributária, que é aos poucos, eu imagino que esse caso em específico deveria ser aos poucos e sem a proibição. Sem você inibir o funcionário e o empresário de poderem propor ou trabalhar naquele modelo. Entendi. Dessa forma, talvez pudesse gerar até um trabalho melhor, né? Exato. O tanto funcionário ele poderia ganhar mais, para falar a verdade, né? Exato, ganhar mais e poder. Às vezes ele pensa, pô, preciso trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, para aí sim conseguir dar uma condição digna para minha família. Ele fica impedido de poder trabalhar esses outros dias. O máximo que ele poderia fazer, só que aí inibir outras coisas, é arrumar um freelance, fazer alguma outra coisa em outro lugar. Então você acaba inibindo que ele tenha um trabalho fixo. Então isso é um problema que a gente viu sobre me fugiu o nome, mas a regulamentação das empregadas domésticas. Sim. Foi um problema que a gente viu muito grave, que depois da implementação da Se PEC das empregadas domésticas, a gente vê me fugiu a palavra, irregularidade. Informalidade. Informal. Então, quando você está na informalidade, aliás, na PEC das domésticas a gente viu a informalidade crescendo muito, então as diaristas acabaram crescendo muito e acabou não tendo uma regulamentação, uma formalização dessas funcionárias dentro das casas. Então, a maioria preferiu fazer assim, ó, você vem 2 vezes por dia, que já é o suficiente para mim, eu vou te pagar os dias. Eu vou te pagar, basicamente, uma diária de R$200, 400 semanal, então no mês a gente está falando de R$1.600, é um salário mínimo para uma casa. Então, para a empregada doméstica, é melhor ela trabalhar na informalidade, sem os benefícios sociais, como aposentadoria e afins, do que ser registrada, que ela vai receber um salário próximo a esses 1.600 para um único local, com uma aposentadoria que às vezes é relativamente baixa. Bom, a gente tem que evoluir bastante ainda, né? Os empresários, não só os implementadores, tem que buscar bastante informação, se especializar. Não dá mais para brincar de ter negócio, né? Exato. Então, é isso. A gente já está terminando. O papo está muito bom. Acredito que, Matheus, a gente teria muita coisa ainda para poder conversar aqui sobre segurança e como a gente poderia mitigar esses problemas que os empresários eles sofrem, eles lidam com isso diariamente, mas vamos deixar para uma próxima conversa. E eu queria agradecer primeiramente, Matheus, de você ter nos cedido seu tempo para poder estar aqui com a gente, para trazer esse conteúdo para os nossos Eu que agradeço. nosso público, e espero que da próxima vez seu pai possa estar presente também, a gente possa trazer muito mais experiência, né? Porque eu acredito que são muitos anos aí de vivência e de situações que ele pode estar trazendo. Com certeza que se eu tive algumas histórias para contar, eu tenho certeza que ele tem muito mais, 20 vezes mais. Também quero agradecer a Hightech Soluções Comerciais, que nos permite, nos ajuda a fazer acontecer o nosso podcast. E é isso. Estamos finalizando mais um Entre Eixos Casts e até a próxima. Continue nos seguindo, compartilhe para aquele amigo, aquele parceiro, aquele empresário que você vê que está precisando de informação, está precisando se organizar, que é mais importante para poder evitar maiores problemas para o seu negócio. Até a próxima.